Saudamos a cada um dos nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus e agradecemos a Deus porque nos dá esta oportunidade de podermos estudar a sua palavra. Nós agradecemos a cada um de vocês que tem ouvido, acompanhado os áudios dos estudos que fazemos a cada dia e também aqueles que já nos acompanham no YouTube, canal Hora Tranquila. Se você ainda não acessou, acesse canal Hora Tranquila no YouTube. Ali temos também os estudos gravados e temos reflexões, momento para refletir. Temos ali algumas reflexões e inscreva-se no nosso canal Hora Tranquila e também divulgue para outras pessoas e dê ali também o seu curtir. E nós vamos sempre colocando coisas novas neste canal para estarmos proclamando a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra neste momento. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, que nós possamos entender a Tua palavra e também colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos-te essas bênçãos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência ao estudo que nós começamos no domingo e este estudo está falando sobre o impacto da fidelidade no dízimo. Durante as semanas que nós já estivemos juntos estudando, nós estamos falando sobre administração cristã, os motivos do coração. E esta semana e na semana passada nós falamos e estamos falando especialmente sobre a questão do dízimo. Por quê? Porque Deus requer fidelidade de cada um de nós. Tá? Primeiro, Ele requer honestidade. Nós não podemos devolver uma parte só daquilo que nós ganhamos, como se fosse o total do dízimo que nós deveremos devolver. Deus disse o dízimo que são 10%. Então, se eu ganho 1.000, eu vou dar 100, devolver 100. Se eu ganho 1.500, eu devolvo 150. Isto não me pertence, isso pertence a Deus, é dele. E Deus diz, olha, fazei prova de mim. E nós precisamos, irmãos, desenvolver esta confiança em Deus. Porque Deus, Ele promete abrir as janelas dos céus, derramar sobre nós bênçãos sem medidas. E Ele diz ainda no final deste verso de Malaquias 3,10, porque eu, o Senhor, o disse. Então, irmãos, se são palavras de Deus, nós não devemos duvidar. Muitas pessoas dizem que não devolvem o dízimo porque é para enriquecer pastor, é para dar boa vida a pastor. Não é nada disso. O dízimo, como nós já vimos no estudo desta semana, ele é usado para a pregação do Evangelho. Ele é usado para pagar aquelas pessoas que pregam o Evangelho, que são os pastores das igrejas, que são obreiros, que são pagos para fazer o trabalho de pregação, aqueles que são enviados para outros países, os missionários. Então, todos estes são mantidos pelo dízimo. E muitas pessoas, então, dizem assim, não, eu não vou devolver o dízimo lá na igreja porque eu não sei o que eles vão fazer com o dízimo. Então eu vou comprar cestas básicas, vou dar para famílias carentes. Eu vou ajudar alguém que está com problema de saúde, o dízimo eu vou usar para comprar remédio para aquela pessoa. Não está certo, irmãos, não está certo. O que é certo é nós levarmos à casa do tesouro, levar à igreja, entregar ali, porque Deus disse que este sistema de dízimo é para usar na pregação do Evangelho e nós não podemos administrar individualmente o nosso dízimo, controlá-lo, achar que nós podemos fazer com ele o que nós pensamos estar certo. Nós podemos ajudar as pessoas, mas com o que sobra do nosso dinheiro que nós ganhamos. O dízimo, não mexa nele porque ele é santo, ele é sagrado, diz a palavra de Deus. Nós estudamos isso na semana passada. Então o dízimo não pertence a nós, não cabe a nós administrarmos o dízimo, cabe à igreja. A igreja, sim, ela administra. E se eles administram mal, o problema é deles e eles vão ter que prestar contas a Deus. Então, hoje, o estudo que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre esta casa do tesouro que nós lemos em Malaquias 3,10, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro? Claro que é a igreja.
Na ocasião do Velho Testamento, era lá no tabernáculo, que foi construído no deserto, era depois no templo que Salomão construiu, lá em Jerusalém, e Deus sempre teve um local apropriado para se levar o dízimo, e então o dízimo é administrado por aqueles a quem Deus determina que administre o dízimo. Por exemplo, no Israel, quando estavam no deserto, a tribo de Levi era responsável pelo sistema de cultos, todo o ritual sagrado do tabernáculo, e os levitas viviam do dízimo. Eles não receberam terras por herança, eles receberam a incumbência de cuidar do serviço sagrado do santuário. E eles então eram mantidos pelos dízimos que as outras tribos levavam. Agora os levitas eles também tinham que devolver o dízimo daquilo que eles recebiam, e eles entregavam para Arão. Deus, ele sempre teve o controle de todas as coisas, amigos e irmãos. Deus é o Criador do universo, Deus ele é eterno. Todo o sistema tem o controle do nosso Deus. O vento é controlado por Deus, segundo lemos em Jeremias 10:13. A água é controlada por Deus, Salmos 33:7. Também a neve e saraiva, Jó 38:22. E nós lemos também que em Números 18, verso 21, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então aqui está. Os levitas é que recebiam os dízimos e viviam desses dízimos. Agora, Deus, ele sempre teve algum local especial para ser levado o dízimo. Por exemplo, 1 Crônicas 26:20 diz: dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Então, tesouros da casa de Deus. Nós lemos também em 2 Crônicas, capítulo 31, versos 11 a 13, então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Então veja, a casa do tesouro. Deus tem um lugar especial para se levar o dinheiro. Neemias 10, verso 38, nos diz a palavra de Deus: o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então vejam alguns nomes, que Deus sempre teve para onde se deveria levar o dízimo. Trazer o dízimo, amigos e irmãos, à casa do tesouro é o único modelo apresentado das Escrituras. Então, nós não podemos fazer o que nós achamos que podemos fazer com o dízimo. Nós sabemos que cada membro da igreja são encorajados a devolver o seu dízimo através da igreja. Eles vão para associação ou missão por meio da igreja local, e então a tesouraria da associação ou missão é o órgão que paga o salário aos pastores. Vejam só, se os professos cristãos levassem fielmente a Deus seus dízimos e ofertas, o divino tesouro estaria repleto. Amigos, que Deus trabalhe em nossa mente, em nosso coração, através do Espírito Santo, e nos ajude a entendermos e a praticarmos fielmente a devolução do dízimo, para que nós possamos estar ajudando na pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.